Gente, boa tarde, bem-vindos. Boa tarde para Do todo pessoal mundo. que está chegando aí, me fala, vocês fizeram os exercícios, os 5 passos para a autotransformação? Quem começou já a fazer os 5 passos da autotransformação? Que é para dar um tempinho para a gente tirar os anjinhos junto com todo mundo. Oi, Aham. Marfisa, boa tarde. Rosângela, Tânia. Alguns de vocês aí começou a fazer os 5 passos da autotransformação ou ninguém começou ainda? E então, porque semana passada nós demos os 5 passos para a autotransformação, mas se a gente não der os passos, não autotransforma, né? É. Tem que praticar. Então vamos lá. E a Thaís, é a Thaís Rodrigues, acho que ela não estava semana passada, não sei. Mas vamos abrir primeiro os anjinhos, depois eu pergunto de novo, tá bom? Tá. Uhum. Então nós vamos abrir a nossa live que nem a gente abre sempre, com uma mensagem dos anjos. Então mentaliza aí todo mundo qual é a mensagem para nós da nossa live de hoje para essa semana. 1, 2, 3 e... Gente, já saiu esse anjo várias vezes, hein? A Da Jana não nutrição. chegou da nutrição. Sabia. Eu acho que tem gente que está comendo demais, tem gente que não está. Tava comendo besteira. Tá comendo besteira, tá se alimentando de besteira na televisão. Vamos ver, vamos ver. O anjo da nutrição, não é possível. Quando a consciência se nutre da essência luminosa que a tudo permeia, o corpo e a mente se tornam sãos. A cura é sempre possível quando nos nutrimos para conservar o vigor do espírito que anima o nosso corpo. O pão nosso de cada dia nos é dado e vemos brotar e crescer o que temos de melhor. O alimento material e o espiritual se combinam para nos dar a verdadeira nutrição. Pensamentos, emoções e ações inspiradas pela alma nutrem não só a nossa vida, mas a de todas as formas que a divindade criou. Sinto-me revigorado ao nutrir-me da luz da minha alma. Então, apareceu de novo, né, o anjo da nutrição. Então, vamos nos conectar com a nossa alma antes de fazer qualquer tipo de alimentação, seja ela física, mental, pensamento, espiritual, para ver se aquilo está agregando ou se aquilo ali está fazendo mal, né? Para o nosso corpo físico, emocional, espiritual. Vai ver que essa cartinha também é para alguém que tá entrando agora e nunca ouviu, precisava sair de novo. Eu acho, pode ser. Hoje tem bastante gente nova. Acho que porque é É, sexta-feira, sei lá, tem uma turminha nova aí. é um dia diferente, ninguém, às vezes as pessoas nem viram a postagem. É, que é isso? Hoje não é um dia disputado também, né, Vera, de lives. Sábado e domingo você entra no Instagram, tem um monte ali, ó. Live, 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 todo mundo. Ah, a Tati falou que foi a primeira vez que ela ouviu essa mensagem, é. Então, Tati, talvez seja para você. Ela já saiu várias vezes aqui nas lives. Já. Saiu E, 2 fins de semana seguido, aí pulou um, aí saiu no outro de novo, já nossa, saiu foi umas quatro seguido. vezes. Então tem que 4 ou prestar 5 atenção. vezes. Mas nós estamos mesmo, né, nos nutrindo, a maioria das pessoas, uma grande parte delas, tem se nutrido muito mal. Tanto em termos de alimentação, quanto em termos energéticos, né? Tem muita porcaria na televisão, a energia na televisão está muito ruim. E as pessoas estão muito ansiosas. E aí a ansiedade também leva à compulsão. Você começa a comer sem pensar. Você quer eliminar um vazio e que você não sabe qual é e desconta na comida e aí começa a engordar. Então, talvez por isso que esteja saindo tantas vezes.
Mas vamos lá, sobre o que nós vamos falar na live hoje, Cibele? Hoje a Cibele que trouxe uma questão. Vamos ver qual é a questão que ela trouxe. Uma sugestão de nós reconhecermos as nossas potencialidades e as nossas dificuldades. Quem tá aí já online pode ir falando se conhece, se consegue reconhecer as suas potencialidades, no que nós somos bons e no que nós temos mais dificuldades. Eu fiz essa questão com a Vera porque aconteceram algumas coisas durante a semana e eu percebi que tem pessoas que não conseguem reconhecer no que elas são boas. E aí a gente conversou um pouco, né, de várias questões que tem a ver com isso. Então, ó, é engraçado que quando a gente faz uma pergunta, né, e que para responder a gente tem que pensar, raciocinar, parece que não é fácil, né? Se eu perguntar assim, Cibele, me fale 3 desejos seus. Só 3, que eles vão se realizar agora. Ai, meu Deus. São só 3. Você sabe quais são os 3 que você vai falar? Sabedoria. Pode ser assim? Pode. Sabedoria. Dinheiro suficiente para me manter, mas não que eu queira ser uma pessoa rica e esbanjar dinheiro. Eu preciso só ter conforto, conseguir viajar, comer bem, ajudar as pessoas. Só. E é a terceira. Sabedoria, dinheiro e a terceira. Ai, que os meus pais vivam para sempre. Que eu tenho medo de perder eles, que eles vivam igual o meu jabuti, 100 anos. Pois é, né? E você já perguntou para eles se eles querem viver 100 anos? Não, eles não querem. E Mas eles mesmo não eles têm. não querendo, esse seria o seu desejo? Tá, então eu vou mudar o meu desejo, Não, vai. deixa para lá. Ó, por que eu estou perguntando? Porque quando é uma coisa assim, Meu desejo é para aprender a lidar com a perda, então. tá bom. Porque assim, quando a gente tem que responder alguma coisa que remete ao nosso interior, não é fácil, a gente não sabe o que a gente quer. Aí a Adriana, né, colocou assim, Eu ia falar, você viu eu só o vejo as dela. minhas dificuldades, gostaria de reconhecer as minhas potencialidades. Eu conheço a Adriana há muito pouco, mas o pouco que eu conheço, eu só conheço as potencialidades dela, eu não conheço as dificuldades, né? A Adriana, nossa senhora, minha filha tem que tomar muito cuidado para eu não engordar e não me nutrir mal, porque a Adriana faz uns pães doces, ela mora aqui no condomínio, ela faz umas roscas, uns pães doces, pé de moleque, pãozinho fresquinho na hora, minha filha, que eu vou te contar. E o Hamilton está na fase de engorda, né? Ele precisa engordar. Então, eu compro as delícias da Adriana. Putz, e para eu não comer as delícias da Adriana? Então, ela é uma pessoa muito amorosa, é uma pessoa que tem muita fé, que confia em Deus, que na hora da dificuldade, em vez de olhar para a dificuldade, ela olha para o que ela pode fazer, né? Então, como é que ela não enxerga, né? E aí tem outra coisa, você falou assim, né? Como é que a gente encontra os nossos talentos, as nossas qualidades, e só que os talentos e as qualidades, eles estão diretamente relacionados com a nossa sombra, com as nossas dificuldades. Então tem duas coisas que nos atrapalham para reconhecer os nossos talentos, duas coisas bem importantes. Ah, Uma delas, que são aquelas matrizes que eu falo, né? Aquelas máscaras que a gente tem e que a gente não enxerga, né? As matrizes inferiores, aquelas coisas negativas que a gente tem dentro da gente que a gente não vê.
E a pior delas, que eu conheço muito bem, conheço de cadeirinha, Orgulho. orgulho. Então, só que o orgulho está lá atrás, né? A gente não enxerga na frente, né? Então, quando eu falo Como assim, você ah, falou na outra live, ele tem várias facetas, várias vertentes. ele tem várias facetas, né? Então, se eu falo assim, quer ver? Uma das facetas do orgulho é a timidez. Não, eu sou muito tímido, eu não me exponho, eu não falo, eu não sei o quê. Por quê? Porque atrás disso está o quê? Está o orgulho. Eu vou lá e eu vou falar, e se eu falar errado? E se alguém for melhor que eu? E se eu não for bom o suficiente? Isso é orgulho. Você só quer ir lá falar se você for o top, né? For se dar super bem. E eu falo isso, Cibele, porque eu faço atendimento de mapa astral e tenho muitos alunos de reiki. E quando chega algum tímido, eu chamo lá no canto e levo o lero. Quando chega o quê? Alguma pessoa muito tímida, daquelas, Ah, eu chamo no canto e converso. E daí, quando eu explico para ela o que está atrás da timidez, ela assim, plim, sabe quando acende uma luz? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E a pessoa começa a lidar, a olhar para isso. Porque às vezes ela se esconde atrás da timidez para não lidar com o orgulho. Então, então é gozado, né? Então, uma das formas da gente. E as duas estão super ligadas na realidade, agora que caiu a minha ficha, né? Então, na realidade, é uma coisa só que a gente não enxerga os nossos talentos. Então, é quando a gente não enxerga profundamente a nossa sombra. Porque para a gente enxergar as nossas qualidades, está diretamente ligado a minha vontade, o meu interesse em olhar para as minhas dificuldades. Então, quando eu reconheço que eu tenho orgulho, eu reconheço que eu tenho uma série de coisas, eu vou descobrir que os talentos não são uma varinha de condão que alguém chega e faz assim, plim! Agora você tem o talento de ser skatista. E de uma hora para outra você vira uma super skatista. Você não é uma super skatista? Vai dizer que você não reconhece. Reconhece, né? skatista não, mas uma boa pro sim. Você é uma excelente skatista, uma boa professora de skate, você manja, já escreveu livro sobre. E você não anda bem de skate. Quem anda bem de skate sou eu, né? Eu ando razoável. Ah, tá. Então, aí você nasceu assim, Cibele, com esse dom? Não. Ah, não! E como é Não, que você você vai? acredita, menina? Meu Deus. E aí, como é que você vai reconhecer esse dom que você não nasceu com ele? Mas você nasceu com o quê? Com uma vontade de praticar algum Sim. esporte. Você sabia que você gostava. Quando você andou de skate a primeira vez, você gostou. E aí, para ele se virar um talento, o que você teve que fazer? Primeiro, eu me ralei muito, hein? Levou muito tempo, né? Muito. Vivi essa canela roxa, o joelho ralado. Quando eu comecei a fazer isso, eu nem imaginei que eu ia trabalhar com isso. Era só um hobby. Aí depois eu fiz a faculdade. Aí me deram um emprego e eu fui trabalhar com isso. De terça a domingo, sem feriado, sem dia das mães, sem dia dos pais, para ganhar R$ 600. Mas eu ia. E isso hoje, olhando assim lá atrás, foi tipo uma chance que me deram, um pontapé inicial, que eu comecei a trabalhar com isso. Depois disso, eu fiz a pós-graduação, eu escrevi o livro, eu fui trabalhar com o SESC, com o Instituto Barrichello, e ao longo dessas vivências eu fui ganhando experiência e aprimorando as minhas habilidades. E ganhando mais dinheiro com isso também. Tá tudo Sim. interligado, né? A Carol Marcondes está dando oi. Oi, Carol, bem-vinda. Está lá no trabalho, mas mesmo assim está aqui vendo a live com a gente. Tem muita gente que está Uhum. no trabalho, Sibeli, de sexta-feira às 5.
Por isso que de sábado é Verdade. melhor. Mas tudo bem, era o que dava, era o que tinha para hoje. Mas então, voltando, gente, olha, talento, né? Ah, Beethoven era um músico talentosíssimo. Mas ele começou a praticar música desde os 5 anos de idade, né? E ele praticava, sei lá, 12 horas por dia. Então, talento não é uma coisa que você nasce com aquilo e pronto, blum. Você está brilhante, está ganhando uma fortuna com aquilo e você é super bem. Que nem, por exemplo, um dos meus talentos é o reiki, que todo mundo sabe, né? Ensinar sobre reiki, dar curso sobre reiki. E outro talento meu é Uhum. a astrologia. Eu estudo astrologia há 30 anos. No começo, eu fiz, acho que bem uns 10 anos ou mais, que eu atendia gratuitamente em troca de cesta básica. E aí eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Hoje é um talento meu, mas ainda continuo estudando. Então as pessoas têm uma ideia errônea de que talento é uma coisa fácil, que simplesmente aparece e pronto. Não. Agora, para eu descobrir os meus talentos, não é possível que na vida aí de vocês não tenha alguma coisa que você goste muito de fazer. Ah, eu gosto de cozinhar, eu cozinho para minha família. Ótimo, que é o caso da Adriana, né? Meu, se você visse É, eu as pensei coisas. isso, tipo, porque ela não a Adriana não reconhece os dela, mas você, tipo, viu e já falou várias coisas dela. Eu pensei como a pessoa reconheceu dela sem vir alguém de fora falar. Mas mesmo o condomínio inteiro indo de fora falar, ela ainda não reconhece. Mesmo todo mundo falando, ela ainda não reconhece. Então, o que acontece? Existe uma coisa que é as nossas expectativas, né? Então, eu vou botar uma expectativa que a Cibele vai fazer um trabalho para mim que nem o profissional XYZ. Só que a Cibele não É, tem aquele dom daquela profissão. Então, na hora que você me entregar o trabalho, você vai me entregar dentro da sua capacidade, certo? Só que eu estava esperando um certo. negócio super alto. E aí o que acontece? Aí eu vou me frustrar. Eu vou me frustrar não porque o que você fez não tá bom. Vou me frustrar porque a minha expectativa estava errada. Então, às vezes, a nosso respeito mesmo, tem algumas pessoas que são hiper mega perfeccionistas, né? E que querem, por exemplo, vamos supor a Adriana de novo, né? Que está aqui na live. A avó dela era uma super cozinheira, né? E aí ela tem aquela ideia da comida da avó, tal, tal, tal. E ela quer chegar lá. Eu não conhecia a comida da avó dela. Não sei como é que era. Porque essas coisas, mesmo que a gente tente fazer igual, nunca vai ficar igual, né, Vera? Tipo, fazer um negócio igual a minha mãe faz, igual a minha avó faz, não sai igual, mesmo que seja os mesmos ingredientes. Então, são várias coisas para a gente reconhecer o nosso talento, né? Primeiro, fazer o nosso melhor. Cada vez a gente. A Adriana faz com amor. Você conhece uma pessoa? Ela faz oração antes dela cozinhar. Ela abençoa todos os ingredientes que estão ali. Gente, quantos cozinheiros fazem isso hoje em dia? Né? Uau, graças a Deus, tem muitos que fazem. Mas entende como ela é especial? Então, Entendo. é ver as coisas que você faz e aceitar elogios, né? Aceitar, aceitar os elogios das pessoas, olhar. Se você acha que o da sua avó, da sua mãe era muito melhor, tudo bem, você vai se aprimorando. Mas a gente aprimora como? Fazendo, né? Para mim já está excelente, maravilhoso. Mas se ela ainda quer melhorar, então assim, é um talento. Então, como é que a gente busca os nossos talentos? Olhando para as Hum. coisas que a gente gosta de fazer, né? Então, eu sempre estudei astrologia com muito gosto. Estudava nas minhas horas vagas lá, 30 anos atrás, quando eu comecei. Então, se você gosta de alguma coisa, invista naquilo. E eu ouvi uma frase essa semana que é assim: se você é muito bom em alguma coisa, porque tem gente que é bom num monte, faz um monte de coisas. Ou, Hum. ó o orgulho aí de novo, a pessoa acha que ela é boa num monte de coisas.
Mas na realidade ela não é. Então tem gente que fala assim, nossa, eu fiz um trabalho lindo, maravilhoso. E o meu chefe olhou e não gostou, né? Agora você, por exemplo, você faz o trabalho para você ou é para o seu chefe? É para ele que pediu. Então tem que ser no gosto dele. Isso acontece muito, sabe com quem, Cibele? Com arquiteto. Eu tenho muitos clientes que são arquitetos. Aí você pede para ele fazer um desenho de uma casa para você. Eu quero a casa assim, assado, tal, tal, tal. Daí ele vai e ele cria. É uma obra de arte dele aquilo, né? E ele vai Nossa, e isso é leva. muito difícil. Tem que Ele ter um vai e feeling. leva a obra de arte para mim, né? Porque eu pedi, porque eu queria uma casa. Ele leva uma obra de arte para mim. Eu olho, aí eu falo assim: ah, não gostei. Nossa, o cara morre, né? Como que eu não gostei do negócio dele? Primeiro, eu não assisto televisão, nunca. Né? Eu assisto muito filme e eu assisto filme no home theater. O cara coloca uma TV que divide a parede do meu banheiro com a parede do meu quarto e a televisão vira, sabe? Se eu estiver tomando banho, eu assisto televisão. E se eu estiver no quarto, eu assisto televisão. Hello, eu não assisto televisão. Você entende? Ele está Aham. construindo para ele. E o que está escondido aí atrás disso? Orgulho. Imagina, eu sou o máximo. Foi a minha melhor das minhas criações, mas para um outro cliente, não para mim, você entende? Entendo. Então, o que está atrás? O orgulho. O bendito do orgulho de novo. Então, para a gente reconhecer os nossos talentos, é a gente investir naquilo que a gente gosta de fazer. E investir. Então, a frase que eu ouvi essa semana é assim: se você faz um monte de coisas e faz muito bem uma, dedique-se a essa uma e delegue as outras. Você pede para as outras pessoas fazerem as outras coisas, né? Porque essa uma, se você se empenhar nela, você vai ser cada vez melhor. E aí você vai se destacar. E aí será muito Eu difícil já alguém. vi, O que é esse, velho? eu já vi uma também, por exemplo, se você gosta de várias coisas, mas algumas coisas você tem dificuldade, é mais fácil o que você gosta e tem facilidade você melhorar e se nota 9, 10, ou o que você não é tão bom, você ficar ali e chegar até 6, 7. E aí você vai ficar no Qual é você medíocre. dedicar o seu tempo? Então, outra coisa que eu vi, você vai ficar no medíocre. O que é medíocre? É médio, tá na média, né? Uma pessoa medíocre é aquela que está na média. Se você está na média, você não se destaca, né? Então, se você investir naquilo que você gosta, você vai fazer cada vez melhor. Isso é o seu talento. Ah, tem pessoas que não conhecem os seus talentos, né? Que não reconhecem os seus talentos. Uma das formas de cada vez você reconhecer e conhecendo os seus talentos é se conhecer melhor. Como é que a gente se conhece melhor, né? Fazendo meditação, fazendo trabalhos de autoconhecimento, fazendo seu mapa astral, fazendo sua numerologia, fazendo coisas que te façam, te remetam a pensar e voltar para dentro de você. E essas coisas vão fazer com que você também olhe para sua sombra, para o seu orgulho, para os seus medos, para a sua ansiedade, né? Então a gente tem que reverter a nossa sombra para ela nos ajudar para fazer as coisas para a gente progredir, para aumentar a nossa luz. Então, por exemplo, se eu tenho medo de alguma coisa, eu teve uma live aí que eu falei sobre medo. Eu uso aquele medo para Gente, tá lá no descobrir. YouTube essa live, viu? Vocês podem assistir sobre medos e crenças limitantes. Então, você pode usar aquele medo para te impulsionar para encontrar a sua coragem, né? Se é aquela pessoa briguenta, é, imediatista, impulsiva, ela tem muita energia. Ela pode usar essa energia para iniciar projetos, para iniciar coisas, para fazer ginástica,
Entendeu? Se ela não conhece, se ela não reconhece que ela tem esses, são defeitos, né? Se a pessoa briga com todo mundo, se a pessoa é impulsiva, quer tudo para ontem, na hora, e isso ela tem que reverter em qualidade. E daí ela reverte em impulsão, em liderança, reverte em iniciativa. Então aí vira um talento, uma coisa que é um defeito transformado em talento. Mas enquanto ela não enxerga o defeito, ele continua lá e não vira talento. Então, normalmente as pessoas que não conhecem, não reconhecem os seus talentos, elas também não reconhecem os seus defeitos. Faz sentido para você? Faz. E essa dúvida aí da Sol, qual Qual a diferença do termo orgulho? Ela tem dúvida assim, quando a diferença entre esse orgulho que você falou e quando você fala que tem orgulho de outra pessoa. são diferentes. Quando eu falo, né, orgulho da titia, né? Nossa, eu estou muito feliz porque eu estou vendo que você tá é um elogio, né? Quando eu falo orgulho da titia, você tá cada vez melhor, você chegou para mim, às vezes era uma criança, eu falo muito para os meus ex-acampantes, né? Chegaram criança, brigavam com todo mundo, faziam um monte de coisa, foram se transformando, viraram pessoas excelentes, e eu olho e falo, nossa, que orgulho de ver o quanto você se transformou, né? Isso é uma coisa boa. Esse orgulho que eu estou falando Um é outro orgulho no orgulho. sentido de felicidade, né? É o orgulho, esse orgulho eu estou feliz por aquilo. É que no português, né, nós só temos essa palavra que fala sobre as duas coisas. Esse orgulho que eu estou falando é um orgulho que faz mal para a gente. Eu estou falando daquele orgulho que é totalmente o contrário da humildade. O antônimo desse orgulho qual eu estou falando agora, o oposto dele é ser humilde. Então, Tem uma figurinha que a Vera postou do outro dia, que é um bichinho olhando para o outro, que fala: se te faz feliz ver o voo dos outros, você entendeu tudo. Acho que isso tem a ver também com isso do orgulho. É um orgulho de você estar feliz de ver a outra pessoa com aquilo, e não um orgulho de falar, nossa, por que que eu não tenho aquilo? Por que aquela pessoa tá tendo aquilo e eu não tenho? então, esse orgulho, né, que eu falei, quando você tem orgulho de uma outra pessoa, é você estar feliz com o voo da outra pessoa, com o crescimento da outra pessoa, é uma admiração. É a mesma coisa que uma admiração. Agora, quando eu olho para a pessoa e ela está indo super bem, eu olho e falo assim, nossa, mas por que que ela está indo tão bem? Né? Acho que ela não merece. Ou, nossa, sabe assim, inveja, né? Quando a gente olha... Ai, eu já fiz muito mais que isso, por que que eu não tenho essas coisas? E você quer ver, às vezes, a pessoa que está invejosa, ela mina, ela faz de tudo para a vida do outro não dar certo. Faz uns comentários, faz umas coisas. E aí, assim, se você está numa vibração alta, né, esses mal olhados, essas coisas que outra pessoa fez, vai pegar em você? Não. Agora, se você baixar a sua vibração, aí você entra naquela mesma frequência da pessoa, né? Então, para reconhecer os talentos, você tem que se conhecer, né? E tem que investir nas... Bem-vinda, Regina, tá falando que chegou agora. E você tem que investir naquilo que você gosta, naquilo que você faz com amor. A gente sabe o que é errado, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que nos faz bem, a gente sabe o que nos faz mal. Mas quer ver uma outra coisa? Tem pessoas que estudaram pra caramba, fizeram uma faculdade. Que nem, por exemplo, eu tenho uma amiga, vou dar um exemplo. Ela fez faculdade de engenharia civil. Isso há mais de 30 anos atrás, acho que 40 anos atrás.
Na faculdade inteira, não era na classe dela, tinha ela e mais 3 moças, o resto era tudo homem. Mas ela queria fazer, fez o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando ela chegou, são 5 anos de faculdade. Quando ela chegou no 5º ano, ela descobriu que ela não gostava daquilo. Ela gostava Virgem. de mexer com coisa de viagem, essas coisas todas, né? E daí eu lembro que nós conversamos, eu falei assim, nossa, mas você já investiu 4 anos da sua vida numa coisa que você não gosta. Você vai investir mais um só para pegar um canudo? E depois você vai pegar esse canudo, você vai fazer o quê com ele? Né? Você entende? Então, ela investiu Sim. 4 anos num negócio que ela não gostava, mas é uma profissão que dá dinheiro, que dá status, só faltava mais um ano. Aí, se ela investisse mais um ano, ela ia passar provavelmente mais uns 10 dentro daquela profissão, fazendo uma coisa que ela não gostava. Isso é um talento? Não. Aí, ela descobriu que ela gostava da área de turismo. E ela fechou a faculdade, foi fazer um curso rápido de turismo e começou a trabalhar. Só que aí ela adorava aquilo. Ela fez assim, ó, sabe? Na carreira dela. Ela cresceu pra caramba, porque ela fazia aquilo com amor. E aquela outra profissão era arrastada. E eu conheço muita gente que tem gente que ainda não sabe que está no lugar, não gosta daquilo, não está bem, mas não sabe sair dali e vai fazer o quê? Então continua ali, até você descobrir o que é que você gosta, o que é que você quer investir. Mas a hora que você descobrir, vai e faz. Porque se você é o top numa profissão que você não gosta, você vai ser um top infeliz. E às vezes você deixa aquilo e você começa do zero. E aqui que você ganha muito pouco, você está super feliz. Aí como você está feliz, você vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo. E eu estou falando isso porque eu fiz isso. Né? Eu trabalhava numa profissão onde eu ganhava muito dinheiro e eu não estava feliz. E eu larguei tudo, fui para uma outra profissão, comecei do zero, não ganhava quase nada, quase que pagava para trabalhar. Mas chegava em casa e falava assim, pai, eu estou feliz. Nem que eu não ganhe nada, é isso que eu quero fazer da minha vida. Se der para eu comer, para eu dormir, para eu viver, é isso que eu quero. E aí eu cresci tão rápido ali dentro, você entende? Eu não entrei ali para ganhar dinheiro, nada. Entrei ali para ser feliz. E no fim eu comecei a ganhar dinheiro com aquilo. Né? Depois eu fui dona de uma empresa, né, de eventos, de passeios, que foi para a área que eu fui. Então, você tem que fazer aquilo que você gosta. Ah, a Thalita tá pondo aí. Daí você fica rodeando até se encontrar. Mas depois que se encontra, vai que vai. A Thalita é um exemplo. Ela não estava muito feliz lá no que ela fazia, tal. Faz muitos anos que eu não converso com ela. Mas pelo pouco que eu vejo das lives dela, sabe uma coisa que ela gostava muito? De animais. E aí, ela fez um curso de adestradora, entrou nessa área. Nem sei se ela foi fazer veterinária. Mas eu sei que hoje ela trabalha com isso. E quando eu olho, eu vejo que ela está feliz. Entendeu? Antes ela não estava. Não sei se ela está ganhando dinheiro com isso. Não, não importa. Importa que ela está feliz. Porque o dinheiro é muito relativo, né? Sim. Olha lá, eu vinha, E, você mesmo, Thalita. Eu e confere o que eu voltando acabei de no. falar. Ah, ela está estudando veterinária, que ótimo. Tá vendo? Eu não sabia, mas eu sabia que esse era o caminho da alma dela. Ah, mas eu já tô velha, já perdi. Não importa, gente. Eu tenho amiga que foi fazer fisioterapia com 50 anos de idade, foi começar. Tem uma outra pessoa que eu conheço que foi fazer psicologia com 60. Hoje tem 75, é o top do top. Um cara genial. Então, o que importa é que quando você descobrir o que é, você vai lá e faz. Muito legal Eu saber, quero, Thalita. eu quero ler uma postagem que essa minha amiga me mandou hoje, do professor Mira. É um professor de investimentos, Hum, mas tem a ver com o que a gente está falando. certo. Ele pôs uma postagem hoje assim, ó. A vida não é igual para todos. Aí tem uns tópicos assim, ó. Alguém se formou aos 22 e esperou 5 anos por um emprego. Alguém se casou aos 35 e viveu muito feliz. Alguém casou aos 22 e se divorciou 3 anos depois. É, Alguém faliu aos 30 e ficou milionário aos 40.
você não está atrasado, você está no seu próprio tempo. É bem isso. Então, a hora que você descobre aquilo que é aquilo que te faz feliz, gente. É desde a primeira live eu tô falando. Conecte-se com o seu coração, veja quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, o olho brilha. Se você visse a Adriana falando, ai, hoje eu tô fazendo tal pão, ou então quando ela vem entregar, sabe? Olha, saiu quentinho. Você vê todo o amor dela ali naquela coisa. Se eu vejo a Thalita, Sim, né? até essa daí, ó, do anime Cão, é Thaís? É a Um monte de Thalita, a Thalita. coraçãozinhos, super feliz, falando que tá estudando, você já percebe. Então, e eu me lembro que quando ela chegou para mim, ela estava perdidinha. E aí tem que pagar a conta, tem isso, tem... O que acontece é que as pessoas têm muitas crenças limitantes, né? E E daí, acho que tem muito isso também, igual eu falei aqui agora de idade, igual você falou aí, ai, mas eu já tenho tantos anos, eu vou estudar agora, ai, mas eu já tenho tudo isso, eu vou mudar agora. então, É o tudo princípio, o segundo princípio de só por hoje confiar, para só você por ir para hoje o seu. confiar. Então, se você praticar os 5 princípios, você descobre seus talentos, você melhora a sua vida, você ajuda tudo, muda tudo se você pratica os 5 princípios. E e para descobrir o talento, então, esse é o caminho, sabe? Olhar o que é que você gosta e fazer aquilo crescer. Por exemplo, eu conheço gente, olha, que ganha muito dinheiro, sabe, fazendo que é uma coisa que eu adoro, dançando. Dá aula de dança, abre uma escola de dança, sabe? Põe tanto amor naquilo que gosta e daí faz tão bem e ganha dinheiro com aquilo. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, que a gente faz com amor, né? Tem uma cartinha lá que eu falo que acho que é do trabalho, né? Que a gente, um dos princípios do reiki é trabalhar honestamente. E a carta do trabalho fala, o que é o trabalho? É compartilhar, dividir com as pessoas o seu talento, aquilo que você faz com muito amor e compartilhar com todo mundo. O que é que ela está perguntando aí se ela está errada? É que ela falou que hoje a energia dela não estava muito boa. E aí ela nem fez bolo, não fez nada porque ela não queria passar essa energia pro alimento. Aí amanhã ela falou que trabalha dobrado, se ela tá errada em fazer isso. Não, tá certo, tá certo. Sabe por quê, Adriana, que eu acho que você tá certa? Porque o que você faz é arte. Você trabalha com amor. A minha profissão lá atrás, que eu deixei, né, que eu troquei, que eu ganhava muito dinheiro, eu, eu sou formada em prótese bucomaxilofacial, isso que quase ninguém sabe, e especializada em... Você não sabia? Sabia, mas tem nada a ver que você se formou em educação física primeiro, depois foi fazer isso e agora é mestra de reiki e astróloga. Não, senhora, eu fiz as duas juntas, eu fazia uma de manhã e uma à noite. E trabalhava à Mais tarde. doida ainda. E trabalhava à tarde. E eu ganhei muito dinheiro com isso lá no começo, quando eu achava que dinheiro era muito importante. E aí eu fazia, então eu fiz a faculdade de Educação Física e de prótese. Aí eu gostava muito de fazer prótese, mas prótese, os aparelhos ortodônticos que eu fazia, é uma arte, né? Você precisa moldar, precisa esculpir. E aí, se o dia não estava bom, se eu não estava inspirada, minha filha, eu jogava material fora o tempo inteiro. Não dava certo, não ia para frente. O dia que eu estava inspirada, eu fazia um monte, fazia coisa assim de 15 dias, num dia só. Então, o que eu fazia? Eu fazia nos dias que eu estava inspirada. Nos dias que eu estava inspirada, daí fluía super bem, eu fazia um monte, entregava. Quando eu tinha que pedir, eu pegava os pedidos dos dentistas, eu pedia 15 dias, mesmo que se eu levasse um só para fazer. Porque naqueles 15 ia ter os dias de inspiração, entendeu? E aí, naquele dia da inspiração, eu fazia tudo e entregava. E eu só fazia quando eu estava inspirada. Então, eu acho que a Adriana está certíssima. Como é que você vai fazer quando a gente está fazendo comida?
A gente está pondo energia ali. E se a minha energia não está boa, eu estou pondo aquela energia que não é boa. Né? Como é que começou aquela história do Ho'oponopono, né? O cozinheiro que cozinhava lá para todo mundo no presídio, cozinhava com raiva, punha ali na comida, e a pessoa comeu aquela comida e percebeu, sentiu que tinha uma energia. Então, como é que muda essa energia, né? Então, tá na comida. Lá no acampamento, por exemplo, né, que a gente teve a Naná, que foi nossa cozinheira por mais de 30 anos. Você via que aquilo era com amor, sabe? E assim, se alguém começava a falar algum assunto que não era um assunto legal, ela, meninas, as panelas estão abertas, vamos mudar de assunto. Porque a energia vai para a panela, né? E aquele alimento vai alimentar as crianças. As meninas, vamos cuidar, vamos mudar de assunto, porque as panelas estão abertas. Você vê que consciência da cozinheira, né? Então é isso mesmo. Eu acho, Adriana, que você está certa. Amanhã não faz dobrado amanhã. Se der, você faz. Se não der, você faz o que der para fazer. Não precisa se penalizar, porque hoje você não estava num dia bom de fazer. Eu, essa semana, também tive um monte de problema. Tinha que fazer alguns mapas. Se a Jana estiver aí na live, ela vai brigar comigo, que era para ter feito o mapa dela, não fiz. O da um monte de gente aí que eu não entreguei. Mas eu tive um monte de problema, não tive. Eu também tenho que me respeitar, cuidar de mim. Se não deu para fazer, não deu. Eu sou ser humano, eu erro, eu tenho defeitos. Né? Semana que vem eu faço. Eu vou fazer o dobro a semana que vem, vou me matar. Já tenho ficado até as 3 da manhã para trabalhar. Vou ficar até que horas? Não vou. Não deu para entregar, não deu. Semana que vem eu entrego. Então a gente tem que se perdoar também. Então a gente tem que olhar para a gente com compaixão. Não é para ter compaixão só com o outro. Nós temos que ter compaixão conosco mesmo. Tá bom? Então não precisa trabalhar dobrado amanhã, não. Ontem você entregou umas coisas tão gostosas, também não precisa fazer todo dia. Tira um dia de folga. Tá tudo certo. Então é isso, gente. Olha, eu acho que, então, sobre os nossos talentos, aprender a olhar um pouquinho melhor para nós, olhar com compaixão, nos perdoar, olhar as nossas matrizes inferiores e transformá-la em algo produtivo. E o fundamental é olhar do que a gente gosta. Às vezes, tem uma coisa que eu quero falar para vocês, né? Muitas vezes, a maioria das pessoas foca na dificuldade. Isso é difícil. Pronto, falou isso é difícil, não vai fazer. Não vai encontrar a solução. Então, quando você vê um problema, você fala assim, qual é a solução disso? Se debruça na solução, foca na solução, não foca no problema. Foca na solução. É assim que as pessoas, que os grandes gênios, saem na frente das outras pessoas, focando na solução. Então, eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver como é que... sabe que eu vou dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo num quebra-cabeça. Acho que todo mundo aqui, nem se for quando era criança, já montou um quebra-cabeça. Se você pegar aquele monte de pecinha, né, esparramada ali, e você tem que achar uma, né? Você tem que achar uma e encaixar. Mas você sabe que aquele quebra-cabeça, ele veio completo. Porque normalmente ele vem e é a gente que desmonta, não é? E daí depois que a gente vai montar. Então ele veio com todas as peças. A gente estava montando aqui, né, essas semanas. Uma amiga emprestou. Aí toda hora eu ficava, não, tá faltando peça. Não é possível, tá faltando, que eu não tô achando essa daqui. Aí a gente achava. Aí dali a pouco, uma outra, todo mundo procurando, ninguém achava aquela pecinha. Todo mundo olhando, a gente, não, veio faltando peça, tá faltando. Terminamos e nem uma hora tava faltando, ninguém. Então prestem atenção nisso. Toda vez que vocês se depararem com uma dificuldade, lembra de um quebra-cabeça bem difícil. Que na hora que você olha, você fala assim, não, tá faltando essa peça. Não tá. A solução do seu problema existe.
Coloque esta crença na sua cabeça, porque nós temos só crenças limitantes. Então, coloque essa e essa é poderosa. Existe solução para todos os problemas. Ponto. Confia. E aí você foca que você tem que achar, porque ela existe. Essa peça, Ô, que é a Vera, sua solução, ela existe. Fala. e outra coisa, quando a gente está procurando a peça, aí quando a gente desiste daquela peça, tipo, ah, desisti, vou fazer outra parte do quebra-cabeça. Aí você vai montando, montando, e de repente, olha, essa daqui acho que é aquela lá, e encaixava. Então, às vezes também a gente fica só focando naquilo, 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 sendo que dá para ir fazendo outras coisas até a gente chegar naquele outro objetivo. E Aí, fazendo aos pouquinhos, caminhando, curtindo a caminhada. isso. Curtindo a caminhada, e aí eu vou falar mais, né? Segundo o princípio, confiando, né? Confia que tem a peça, confia que na hora certa ela vai aparecer, confia. Porque na hora que você confia, você acredita que aquilo lá vai ter solução, na hora que você acredita que aquilo vai ter solução, você atrai essa solução para você. Sabe o que que eu faço? Muitas vezes, Sibeli, muitas vezes, eu vou dormir com um problema. Aí eu faço uma oração, eu rezo, né? Antes de dormir, na hora que eu acordo, eu faço uma oração. E eu falo assim, ai, Senhor, eu tô tão cansada que eu possa ter um sono profundo, reparador. E me traz a resposta durante a noite. E às vezes eu acordo de madrugada com a resposta. Aí eu anoto, volto a dormir, no dia seguinte eu vou lá e faço. Então a gente tem que confiar que tá tudo certo. No maior problema, né? Pensa aí, acho que todo mundo já teve alguma coisa que parecia muito difícil, um problema sem solução, e de repente apareceu uma solução que você nem imaginava. Por quê? Porque lembra aquela história, aquela metáfora que eu conto para vocês, que nós somos que nem criancinhas engatinhando e a gente não conhece tudo, não conhece as soluções. Mas Deus, né, o universo está olhando. Quando a gente entrega e pede ajuda, o anjo da guarda olha e fala assim: vai ali para a direita, para a esquerda. Pronto, achou, encontrou. E daí E abre eu, para nós. falando isso e do quebra-cabeça também, quando é um quebra-cabeça grande assim, chega uma hora que você não enxerga mais as coisas. Você fica tão bitolado, começa a ficar irritado com aquilo, e aí você precisa respirar. E, tipo, às vezes a gente para, não, agora vamos fazer outra coisa. Deixa o quebra-cabeça ali, vamos fazer outra coisa, não sei o que, volta em outro momento e faz melhor do que estava fazendo antes. Sim, às vezes a gente tá irritado, tem um monte de coisa. Então, a gente tem sempre, olha, a solução para tudo é a gente se conhecer. Porque se eu tô irritada, é facinho de eu jogar minha irritação para cima de todo mundo, o primeiro que aparecer, não é? A gente não E faz não isso? conseguir achar a solução. Não acha solução. Então, para, deixa, respira, dá uma volta, que nem a Adriana falou. Hoje ela não estava bem para cozinhar? Não cozinha, veio para a live. Muito bem, Adriana. Ver, falta mais 2 minutinhos, vamos ver se essa live vai cair. Se cair, gente, volta, que daí nós vamos fazer a aplicação. Vou começar a explicar. Se não cair, a gente já começou. Então, vamos lá. Tem gente aqui conosco que é a primeira vez que está na live, né? A Adriana mesmo é a primeira vez.